Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus nos conduza nesse momento de louvor e de adoração.
Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 7, nos diz o seguinte, irmãos: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Deus fez com que o nosso Salvador, o nosso Redentor, o seu servo, Jesus Cristo, não fosse apenas salvação para Jacó, para as tribos de Jacó. Fez com que ele fosse luz para os gentios. Fez com que ele fosse visto. E ele ainda fará com que todos os reis da terra vejam e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E respondam com adoração, com louvor, reconhecendo que o governo e a salvação pertencem ao Senhor. Nós somos agraciados em poder, com muita antecedência, adorar ao Senhor, responder ao Senhor por essa grande salvação, por esse grande amor, por Ele ter dado o seu único Filho, para ser luz nesse mundo, não apenas luz aos judeus, às tribos de Jacó, mas para ser luz aos gentios. Nós que gentios que somos, já fomos iluminados pela luz de Jesus, pelo grande amor revelado por Deus na pessoa de Jesus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e juntos vamos cantar a letra do hino 42. Vamos dar glória a Deus por seu grande amor. E após cantarmos o hino 42, eu peço que a nossa irmãzinha Débora nos dirija numa palavra de adoração a esse grande Deus que tanto tem revelado o seu amor para nós. Cantemos, irmãos. A Deus
glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, pela prova do teu amor para conosco, Deus. Obrigada porque o Senhor é nosso Redentor, nosso Deus, e com esse grande amor, Pai, o Senhor nos salvou de nós mesmos, dos nossos pecados. Te louvamos e te agradecemos e te bendizemos, Pai, pelo teu grande amor conosco. Amém. Ao Senhor é toda a glória, ao Senhor é toda a honra, ao Senhor é todo o louvor. E que, de fato, todo louvor que sair dos nossos lábios e dos nossos corações, Pai, sejam direcionados a Ti. Só o Senhor é digno e nós reconhecemos isso e entregamos ao Senhor esse nosso culto, o nosso serviço a Ti, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, amém. Podem se assentar, irmãos. E no mesmo livro de Isaías, no capítulo 29, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 29, ao mesmo tempo que o Senhor revela a cegueira espiritual e hipocrisia do seu povo, revela que não deixaria esse povo sem entendimento, sem esclarecimento, sem ser liberto dessa cegueira espiritual. Livro de Isaías, capítulo 29, versículos 9 ao 24, diz o seguinte, irmãos. Livro de Isaías 29, do 9 ao 24, diz o seguinte: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte,
porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: eu não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e aos que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão: Jacó não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel, e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Aleluia. Amados irmãos, desde a semana passada nós vimos que mesmo aqueles que estavam diante de Jesus, na presença de Jesus, aprendendo com Jesus, tinham o entendimento encoberto, a visão encoberta. Nós também temos esse risco de, como povo naquela época, estarmos cegos, estarmos sem entendimentos, estarmos sem compreensão de como deve ser buscado e adorado a Deus. Nós corremos o risco de, como esses aqui, estar com a sua boca e com os seus lábios honrando ao Senhor, mas com o seu coração estar longe do Senhor. Isso é um perigo, é uma advertência séria. Mas, ao mesmo tempo, o texto nos traz a certeza de que Deus faria obra redentora, restauradora, santificadora no meio do seu povo. Então, amados irmãos, à luz dessa palavra, eu convido a igreja a cantar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E depois de cantarmos esse cântico, faremos uma oração de confissão, e eu vou pedir para a nossa irmã Eline nos dirigir nessa palavra, suplicando a graça, a misericórdia do Senhor, nos afastando dessa situação de um louvor hipócrita, de um louvor artificial, exterior,
sem que haja coração realmente dedicado ao Senhor e íntegro e inteiro colocado na presença do Senhor. Cantemos e oremos desse modo em resposta à palavra de Deus que acabamos de ler. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós entregarmos eles a Ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é justo pelo Teu sacrifício, entregando o Seu Filho para morrer em nós, por nós, ó Deus, na cruz do Calvário. Ó Deus, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, porque muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios que amamos a Ti, que queremos viver com o Senhor, mas na prática, muitas vezes deixamos, Senhor, tudo isso de lado e fazemos o nosso querer, fazemos a nossa vontade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos livre, Senhor, da frieza espiritual, nos livre, ó Deus, de viver uma vida vazia, que o Teu Santo Espírito nos encha e que nós possamos, Senhor, a cada dia ser capacitados para estar diante de Ti, entregando aquilo que lhe é devido, ó Deus. Que a nossa vida seja única e exclusivamente para o louvor do Teu santo nome, não só aos domingos aqui, mas em todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos buscar a Tua face, que nós possamos, Senhor, nos derramar na Tua presença, nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor nos encha, para que o Senhor prevaleça e cresça em nós, para que as pessoas vejam o Senhor através de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos fortaleça na caminhada, é o que Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22. Livro de Atos, capítulo 22. Eu convido a igreja a fazer uma leitura alternada de Atos 22, de 1 a 21, onde lemos sobre como Jesus mudou a visão de Paulo e o habilitou a servi-lo, agora com uma visão restaurada,
com uma visão restaurada, Paulo agora é levado a servir ao Senhor. Eu leio os versículos ímpares e peço que toda a igreja, uma só voz, leia os versículos pares de modo audível. Leiamos, irmãos. Atos 22, de 1 a 21, diz o seguinte: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? A quem me respondeu: eu sou Jesus do Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: Deus dos nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, vereis o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até calei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo viu uma luz mais forte que o sol ao meio-dia, que o cegou. Essa luz era o próprio Jesus que se apresentou a ele.
e ele teve a sua visão depois restaurada para que fosse um servo eficiente, eficaz nas mãos do Senhor, agora vivendo com uma nova visão, com uma visão restaurada diante de Deus. Nós também, dia a dia, irmãos, precisamos buscar no Senhor uma visão restaurada, uma visão clara de quem Ele é, e a partir da visão de quem Ele é, de quem nós somos, para que o sirvamos com o melhor que temos, para que entreguemos a Ele o que temos de melhor, em resposta a essa revelação da sua grandeza, da sua majestade, do seu grande amor por nós. Nós vamos cantar agora uma música, Abra os Olhos do Meu Coração, Eu Quero Te Ver. Essa deve ser nossa oração. Vamos cantar mais uma vez essa música como fizemos semana passada. irmãos podem se assentar. E eu quero convidar os irmãos diáconos Amauri e Milton para que venham à frente.
favor, irmãos, venham à frente. A Assembleia foi aberta pela manhã, e a exemplo do que foi feito no início do mês, na Assembleia que reelegeu o presbítero Saulo, a votação ficou aberta para irmãos que não puderam estar de manhã e o fizessem agora de noite. Nós tivemos 7 votantes a mais, Glória? Cadê a Glória? 7? Parece que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6, né? Correto? Tá. Então foram mais 6 votos. Mais 5 votos favoráveis à emerência do nosso irmão diácono Milton, José Geraldo. 1 voto contrário a que ele receba o título de diácono emérito em nossa igreja. Então, portanto, com 32 votos, a Assembleia se pronunciou em conceder a ele o título de diácono emérito, né? E por unanimidade, os irmãos diáconos Amaury e Milton foram reeleitos com, então, 33 votos. Viu, meus irmãos? 33 votos, os irmãos foram reeleitos. Nós vamos passar, então, à investidura dos irmãos para esse novo mandato que os irmãos assumem. Nosso manual de culto nos diz o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, como rei e cabeça da sua igreja, foi servido que nela houvessem socorros ou diáconos que tivessem a seu cargo especial o socorro dos necessitados. Vê-se da Sagrada Escritura que, a princípio, os mesmos apóstolos tinham a seu cargo todos os negócios temporais da igreja, visto como era a seus pés que se depositava o preço do que se vendia, com o fim de ser esse produto empregado no suprimento das necessidades individuais dos cristãos. Lê-se em Atos 4, 34 e 35 o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer medida que alguém tinha necessidade. De Atos 6, 1 a 6, vê-se, porém, que, tendo crescido o número de discípulos e havendo se suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhessem de entre si 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem constituíssem sobre esse negócio.
Diz a Escritura que esse discurso agradou a toda a multidão e que, eleitos 7 varões, foram estes apresentados aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. Tal foi a origem do diaconato na igreja. Que esse ofício continuou a ser considerado necessário e importante na igreja, prova o fato de ser dirigida uma epístola por Paulo a Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. E assim também a descrição de suas qualificações em Atos 6, versículo 3, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 10, 12 e 13. No primeiro destes lugares, lê-se que os diáconos sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E em 1 Timóteo, quanto a diáconos, é necessário que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Compete, pois, aos diáconos receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para os outros fins piedosos. Distribuir essas ofertas segundo os desígnios da igreja e as necessidades dos pobres. Zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem no culto. Então agora nós vamos proceder à investidura desses irmãos reeleitos, irmão Milton e irmão Amauri, que por unanimidade foram reeleitos nesta Assembleia. Qual o mandato teu, Milton? Terceiro. E o teu, Amauri? Me perdi, seu quarto. Louvado seja Deus. Está vendo? Queira Deus que já seja o 5º, né? Já é um candidato a próximo diácono emérito da igreja, completando esse 5º mandato, já tem esse direito. Irmãos, são perguntas que vocês já responderam na sua profissão de fé, nas suas investiduras, e como Paulo diz que não se cansa de dizer as mesmas coisas, é importante repetir algumas coisas tão solenes para a vida cristã dos irmãos e para a vida da igreja que reelegeu os irmãos. Amauri, irmão diácono Amauri, irmão diácono Milton, vocês acreditam que a Escritura do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês acreditam nisso? Sim. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. A fé é um dom de Deus, muito mais do que um exercício de convicção. Meus irmãos diáconos Amauri e Milton, vocês recebem e adotam a confissão de fé, os catecismos dessa igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Amém. E vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o qual fazem parte? Sim. Amém. Irmãos, vocês aceitam o ofício do diaconato dessa igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Sim. Amém. E prometem ainda, essa promessa é muito difícil, mas é urgente e necessária, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Amém, meus irmãos, amém. Convido a igreja a ficar em pé para também responder perguntas em relação à eleição, à reeleição desses irmãos diáconos na Assembleia do dia de hoje. Meus irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de Interlagos, vocês reconhecem o irmão Amauri, o irmão Milton como diáconos dessa igreja? Manifeste positivamente uma das suas mãos, reconhecendo que eles são diáconos levantados por Deus nessa igreja. Amém. E agora, meus irmãos, o compromisso muito importante, lembrem disso que vocês vão responder agora. Não basta apenas reconhecê-los,
Mas Igreja Presbiteriana de Interlagos, aqui representada por vocês prometem tributar ao Amaury e ao Milton honra, animação, obediência no Senhor, aqui segundo a palavra de Deus e a constituição da igreja, eles têm direito no ofício, no exercício do ofício diaconal. Vocês prometem isso? Amém, amém. Então, queridos irmãos, cumpridas essas exigências da liturgia da nossa igreja, nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus, para mais esse mandato de 5 anos, na vida desses irmãos tão amados, tão queridos. Eu convido os irmãos a me acompanhar nessa oração. Pai bondoso e amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe grandemente a vida dos teus servos, Amaury e Milton, servos queridos e amados, que com tanta luta, com tanta batalha, têm permanecido fiel nos seus caminhos, dedicados, ó Deus, na obra, desprendidos, ó Deus, e com tanta gentileza, com tanta cortesia, com tanta sabedoria, Senhor, com um fruto do Teu Santo Espírito, caminharam até aqui nesse serviço tão urgente, ó Deus, tão necessário na Tua igreja, Senhor. Pai amado e santo, nós te pedimos, Senhor, continue a abençoá-los com graça, com poder, com sabedoria, Senhor, com porção dobrada do Teu Santo Espírito, para bem servir-te, ó Deus, bem servir a igreja que é Tua, Senhor, e assim, ó Deus, com paz, com leveza, não com peso, ó Deus, com obrigação, mas com alegria, eles continuem, ó Deus, servindo, conduzindo, promovendo a ordem, a decência, o socorro aos necessitados e todo o bom andamento da Tua obra, Senhor, somados aos irmãos que já fazem parte da junta diaconal dessa igreja, juntamente com os irmãos do conselho dessa igreja, com todos os irmãos que o Senhor tem levantado aqui e derramado dons, ó Deus, para que a Tua palavra seja proclamada, para que o louvor e a adoração do Teu nome sejam expressos, ó Deus, e o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Abençoe a família desses irmãos, abençoe a vida desses irmãos, daqui mais e mais, ó Deus, eles sejam motivos de honra, de respeito e, acima de tudo, de louvor e de adoração ao Teu nome, Senhor. Assim pedimos a Tua bênção e dedicamos a Ti gratidão por essas vidas tão preciosas que se dispõem a Te servir em mais esse mandato concedido por essa Assembleia, com a aprovação do Conselho da Igreja. No nome do Senhor Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe grandemente, viu? Um excelente mandato nos próximos 5 anos. Ainda em pé, igreja, vamos cantar mais um cântico sobre o nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Seu nome é maravilhoso, com
Amados, ainda em pé, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículos 35 ao 43. Evangelho de Lucas, 18. Do 35 ao 43. Nós lemos o seguinte, irmãos. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem, e, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Oremos mais uma vez, meus irmãos amados, em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, como cantamos há pouco, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Livra-nos de termos um entendimento embaçado, equivocado de quem é Jesus. Restaura a nossa visão sobre quem Tu és, para que assim também, Senhor, tenhamos noção de quem somos e o que precisamos buscar em Ti, Pai. E acima de tudo, da glória que Te é devida, do louvor que Te devemos, ó Pai. Fala ao nosso coração. Usa a minha vida com poder e graça para a edificação da Tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus amados irmãos, alguns caminhos são característicos de que encontraremos pedintes, encontraremos pessoas mendigando, encontraremos deficientes físicos, deficientes visuais, suplicando socorro. Eu morei um tempo ali perto da Santa Casa de São Paulo, ali perto do Mackenzie, e ali, Rua Dona Veridiana, Rua Maria Antônia, é muito característico de você encontrar pedintes, encontrar pessoas com deficiências pedindo ajuda, e o caminho para Jericó era um caminho como esses. O caminho para Jericó era um caminho como esses. Jericó, você está bem lembrado, é aquela cidade onde Josué mandou os 2 espias para olhar, para visualizar a terra prometida, para visualizar onde o Senhor tinha dado descanso, onde o Senhor tinha dado a sua bênção para o povo. Você se lembra aqui no capítulo 2 de Josué, os 2 espias, os 2 espiões, podemos dizer assim, aqueles que foram mandados para ver, são acolhidos pela então prostituta Raabe, que os acolhe, os protege da perseguição, professa a sua fé no Deus que tinha dado aquela bênção e enviado os espias, e acredita na promessa com eles,
identifica a sua casa com um cordão vermelho e é livrada da destruição que vai acontecer no capítulo 6 de Josué. Você lembra que Jericó é a primeira cidade tomada pelo povo de Deus, experimentando o cumprimento da promessa de Deus, e ela é tomada de uma forma miraculosa. Eles marcham ao redor da cidade, eles tocam trombetas, as muralhas ruins são destruídas, e o Senhor manda que aquela cidade fosse destruída, de modo que quem reconstruísse aquela cidade seria maldito. Depois de muito tempo, os romanos reconstroem Jericó, uma nova Jericó. Agora eles estavam em direção a essa nova Jericó. E Jericó, nos dias de Jesus, tinha se tornado como que uma moradia de luxo, especialmente para os cobradores de impostos. Na semana que vem, quando estudarmos o capítulo 19 e aprendermos sobre a visão interessada de Zaqueu, hoje vamos ver sobre a visão restaurada por Jesus. Semana passada nós vimos sobre uma visão embaçada diante de Jesus. E hoje, olhando para essa visão que será restaurada por Jesus, nós ficamos sabendo que eles estão a caminho de Jericó, e Jericó que se tornou essa cidade tão próspera, ali habitada por especialmente cobradores de impostos que acumulavam riquezas. Então se tornou uma rota de pessoas importantes e que atraía esses carentes, esses necessitados, como esse cego. Uma história muito semelhante vai ser contada em Mateus capítulo 20, 29 a 34, e Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Alguns vão até achar que esse cego narrado em Lucas 18 é o mesmo Bartimeu narrado lá em Mateus 20 e Marcos 10. Eu acho que não, porque Mateus 20 e Marcos 10 conta que Jesus cura 2 cegos ao sair de Jericó. E aqui ele está dizendo que encontrou esse cego quando ia para Jericó. Então não é impossível que ele tenha curado mais de um cego ali, e eu me prendo a esse detalhe, e para que a gente olhe para esse cego narrado por Lucas como um cego, quem sabe diferente do Bartimeu, daquela dupla de cegos que também os outros 2 evangelhos contam que foram restaurados por Jesus. Eu quero chamar a tua atenção sobre como a visão foi restaurada por Jesus nesse episódio. E chamar a sua atenção lembrando que na semana passada, veja, versículo 34 do capítulo 18 diz o quê? Eles, porém, não compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido das palavras lhes era encoberto, de sorte que não percebia o que se dizia. Esse versículo 34 nos dá um entendimento sobre uma deficiência, por que não dizer até uma cegueira espiritual dos discípulos diante de Jesus, ouvindo sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus, e que não compreendiam, tinham um entendimento encoberto. Eu quero lembrar a você que a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Então que a cegueira não é necessariamente ou exclusivamente um problema de quem tem nos seus olhos, no nervo óptico, em toda essa aparelhagem física que nos faz discernir as diferenças de luzes, não é um problema só de quem tem essa deficiência física. Mas a cegueira, em relação a Jesus, é um problema espiritual. E, portanto, ver o que Jesus fez para restaurar a visão desse cego é emblemático. Não é por acaso, entendo, que Lucas coloca o registro dessa cura, desse cego, logo após dizer que os discípulos tinham entendimento encoberto, e antes de mostrar, como veremos semana que vem, Zaqueu, com a sua visão interessada, com o seu esforço em ver Jesus. Por isso, me chamou a atenção a gente fazer esse estudo na sequência de Lucas. A visão encoberta, a visão restaurada, e semana que vem a visão interessada por Jesus. Presta atenção, meus irmãos, o que aconteceu com Zaqueu nesse processo, com Zaqueu não, com esse cego?
nesse processo de restauração da sua visão? Em primeiro lugar, ele ouve sobre o Jesus Nazareno. Como é que esse processo de restauração aconteceu? O texto nos conta que, enquanto Jesus caminhava em direção a Jericó, o cego, como outros, estava à beira do caminho pedindo esmolas. Era o que sobrava naquela sociedade muito mais desorganizada que a nossa hoje, em que deficientes físicos ficavam condenados à mendicância. Então ele estava à beira do caminho, pedindo esmolas, mas como todo deficiente que tem um dos seus sentidos prejudicado, ele acaba tendo os outros sentidos desenvolvidos. Então, geralmente, quem tem uma deficiência visual ouve muito bem, tem um tato mais apurado, assim por diante. Esse deficiente visual, ele era um bom ouvinte. E o versículo 39 conta que, ouvindo o tropel, da multidão, os passos da multidão que passava, ele pergunta: o que está acontecendo? O que é isso? Ele estava acostumado num caminho em que passava um ou outro, mas uma multidão, uma passeata, ele quis entender o que estava acontecendo ali. E alguém lhe explica, versículo 37, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. O processo de cura, de restauração desse cego é iniciado com ele ouvindo falar sobre Jesus o Nazareno. Não sabemos se foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre Jesus o Nazareno. Não sabemos o quanto ele já tinha ouvido falar sobre Jesus o Nazareno. O caso é que essa definição, essa revelação da identidade terrena de Jesus, como um homem nascido em Nazaré, ela não era muito esclarecedora. Em alguns contextos ela era até bastante distrativa. Veja, quando é que a Bíblia fala? Aliás, a Bíblia fala em 20 versículos sobre Jesus Nazareno. Sobre Jesus Nazareno. Por exemplo, Mateus capítulo 2, versículo 23 diz: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. E esse é um trecho muito difícil, porque é difícil definir onde é que foi dito que Jesus ia ser chamado de Nazareno. Alguns comentaristas chegam a dizer que, na verdade, ele era esperado que ele fosse um nazireu, ou seja, alguém com uma consagração extra aos demais sacerdotes, levitas, como eram os nazireus, desde os dias de Moisés. Mas o ponto é que Jesus precisou estar em Nazaré, segundo Mateus, para cumprir uma das profecias, uma das predições sobre ele. Isso era muito específico, não era muita gente que sabia disso, mas Jesus foi chamado de nazireu assim. Agora, quando você vai em Lucas capítulo 4, versículo 34, você vê nada mais, nada menos do que demônios falando: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Então veja, os demônios também tratavam Jesus como Jesus o Nazareno, obviamente revelando um conhecimento que somente seres espirituais tinham, como os demônios eram, mas ao mesmo tempo reconheciam que o Jesus de Nazaré, o Jesus Nazareno, era o Santo de Israel. Acontece que Deus não escolheu os demônios para revelar a verdade. Aliás, a especialidade de Satanás e dos seus seguidores é a mentira e não a verdade. Então, o próprio Jesus proíbe que aqueles demônios saiam por aí dizendo quem ele era. E aí é interessante que nós vamos lá em João, quando João capítulo 1, versículo 45 a 46 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de
Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Percebe como a identidade de Jesus relacionada com Nazaré não era algo fácil de ser recebida e entendida. Um dos seus discípulos falou: mas lá de Nazaré vai vir coisa boa? E aí Filipe diz: vem e vê. E aí, meus irmãos, como nós lemos, o próprio apóstolo Paulo, quando teve a sua visão restaurada, ele diz que encontrou Jesus, e o próprio Jesus se apresenta como quem? Atos 22:8, que nós lemos na nossa liturgia. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, o próprio Jesus se apresenta como Jesus Nazareno, após ressurreto, com a sua glória, quando se revelou ao apóstolo Paulo. Então, há, como eu disse, 20 versículos apresentando Jesus como Jesus Nazareno. A pergunta que fazemos é: o que nós sabemos sobre o Jesus Nazareno? O que, como aquelas pessoas que disseram para o cego: Jesus Nazareno passou por aqui, nós sabemos para dizer para alguém que está em cegueira espiritual, precisando de restauração, nós conhecemos para apresentar-lhes o Jesus Nazareno? Entre os teólogos liberais, que são aqueles que não acreditam em milagre, eles falam muito do Jesus de Nazaré como meramente alguém que foi um personagem fruto da imaginação de uma turminha ali na Palestina. Ou seja, inimigos da fé se debruçam para escrever sobre o Jesus de Nazaré, sobre o Jesus Nazareno. E muitas vezes nós, crentes, não damos a devida atenção, nem lembrávamos de que Jesus era chamado de Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Que diferença faz o Jesus de Nazaré na nossa vida? Quem é o Jesus Nazareno para mim e para você? Deixa eu ler mais 2 versículos importantíssimos sobre Jesus como Nazareno. João capítulo 19, versículo 19 diz o seguinte: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito naquele título em cima da cruz, você se lembra? Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Se ser associado a Nazaré naqueles dias, como vimos na pergunta de Natanael, era muitas vezes ser associado a alguém de pouca importância, sabe? Como alguém da periferia, como alguém do interior, alguém que não tinha uma origem importante. Isso foi colocado na cruz, naquele momento que mudou a história da humanidade, que ali estava Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Sabe um outro momento importantíssimo na história da vida da igreja, em que Jesus é lembrado como Nazareno? Marcos capítulo 16, versículo 6. Diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Então, irmãos e amados, assim como ouvir sobre o Jesus Nazareno fez aquele cego buscar graça, buscar misericórdia, buscar compaixão, se inquietar, buscar a presença de Jesus, buscar uma mudança de visão. Amados irmãos, lembrar que o nosso Senhor é o Jesus Nazareno deve também nos encher de muito, muito, muito interesse, desejo por Ele, por falar dEle, por fazê-lo conhecido. Jesus Nazareno é quem esteve na cruz. Jesus Nazareno é aquele que foi colocado na cova.
Jesus Nazareno é aquele que não está mais na cova. Jesus Nazareno é quem está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ouvir sobre o Jesus Nazareno foi o início do processo da restauração de uma visão. Mas aquele cego responde àquele anúncio, responde àquela notícia, clamando. Não basta ouvir sobre Jesus, é preciso clamar a Jesus. O interessante é que ele não clama ao Jesus Nazareno. Nós percebemos que o clamor daquele cego, sabendo que estava diante do Jesus Nazareno, qual é? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Assim como ouvir sobre o Jesus Nazareno é usado por Deus para uma transformação, para uma restauração da visão, clamar ao Jesus, filho de Davi, é também usado naquele processo. E essa identidade de Jesus como filho de Davi, irmãos, tem muito, muito mais do que a ver com uma ascendência genética. Tem a ver com uma promessa eterna feita a Davi. Veja comigo, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 17. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 17, o Senhor diz o seguinte: quando teus dias, o Senhor está falando diretamente com o rei Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retidão de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. O rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, recebeu essa promessa que a família dele sempre estaria no trono. Teria um descendente dele que reinaria para sempre. E nós estudamos a palavra de Deus, sabemos que depois de Salomão, o próximo rei depois de Davi, 20 descendentes diretos de Davi reinaram e o reino foi extinto como nação. Mas aí aparece Jesus, luz do mundo, para ser luz aos gentios, lâmpada do Senhor brilhando nessa terra, e é reconhecido como o filho de Davi, como aquele sim que reinaria para sempre. Veja o Salmo 132, versículo 10 ao 17. Salmo 132, versículo 10 ao 17. Salmo 132 diz o seguinte: por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada.
Este é para sempre lugar do meu repouso, que habitarei, pois o referi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, e prepararei o quê? Uma lâmpada para o meu ungido. Ali o Senhor faria a sua luz brilhar. Ali o Senhor revelaria a sua glória. Isaías 35 diz que traria a glória do Senhor, e quando essa glória viesse, os cegos veriam, os surdos ouviriam, os coxos saltariam. O filho de Davi veio. O filho de Davi foi visto por aquele cego, que ainda tinha suas vistas deficientes, mas que com seu coração reconhecia que o filho, o Jesus Nazareno, era o filho de Davi, que tinha misericórdia, que tinha compaixão para socorrê-lo. Meus irmãos, quando muitas vezes nos sentimos na beira do caminho, jogados, precisando de socorro, como um cego que não sabe para onde vir ou de onde veio, o que a gente faz? O que a gente tem para fazer? A gente tem o mesmo Jesus que é filho de Davi, para clamarmos, para gritarmos: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Antes de consultarmos os especialistas, antes de consultarmos a internet, antes de pedirmos direção para quem não sabe de onde veio e nem para onde vai, como aquele cego, se queremos ter visão restaurada, se queremos ter o que está embaçado tirado da nossa vida, a gente precisa dizer: Senhor, filho de Davi, Tu que estás no trono para sempre, Tu que reinas eternamente, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E é muito interessante, né? Misericórdia e compaixão. Compaixão, irmão, por definição, é paixão junto, é sofrer junto, né? Quem já sofreu de paixão aqui? É aquela sofrimento bom, depois resolve, vira namorado, noiva, casa, sofreu por paixão, mas está feliz. Sofrer por paixão tem a ver com isso, com paixão. É você estar junto com o outro, sofrendo junto com o outro. Misericórdia também tem a ver com isso. Misericórdia é o mais alto se inclinando para ver o que está caído, como aquele cego que estava na beira do caminho, mendigando, e para oferecer aquilo que pode socorrer. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é compassivo. Nós não sofremos sozinho, Ele sabe dos nossos sofrimentos. Jesus Cristo veio a essa terra para sofrer como nós. Às vezes algumas teologias invertem isso, especialmente entre católicos romanos, que tem lá aquela imagem nas suas igrejas de um homem ensanguentado numa cruz, e às vezes eles falam: se ele sofreu, quanto mais eu tenho que sofrer. Mas a verdade é que ele sofreu aquilo que nós jamais conseguiríamos sofrer, e que ele veio sofrer no nosso lugar para ser um sacerdote capaz e competente de interceder, porque Ele sabe do nosso sofrimento. Portanto, irmãos, quando estamos completamente cegos, sem enxergar saída, sem saber o caminho, como aquele cego, a gente pode e deve fazer um clamor, clamar ao Filho de Davi, aquele que reina para sempre, Jesus, em quem Deus colocou a nossa salvação, que Ele tenha graça e misericórdia com a nossa vida. Que assim nós possamos buscar a restauração da visão em nós. E por fim, queridos,
assim como ouvir sobre o Jesus Nazareno, clamar ao Jesus filho de Davi, nós precisamos, como aquele cego, crer no poder da palavra de Jesus. A partir do versículo 40, de Lucas 18, nós vemos Jesus manifestando e assumindo o comando e a direção da situação. Jesus para e manda que tragam aquele cego à sua presença. Aquilo que a multidão fazia, mandando ele se calar, querendo deixá-lo distante de Jesus. Jesus inverte a situação, para e diz: não, é para trazer ele aqui. Eu não quero ele longe de mim. Jesus comanda e traz o cego à sua presença. E tendo chegado, Jesus começa a proferir a sua palavra gloriosa para aquele cego que ouvia tão bem, para aquele cego que ouviu o barulho da multidão e se interessou. Jesus dirige a ele uma pergunta: que queres que eu te faça? Como quem diz: misericórdia de que jeito? Compaixão de que jeito? Seja mais claro. Não porque Jesus não fosse onisciente e não soubesse do anseio do coração daquele cego, não, mas porque as testemunhas precisavam também ter a sua atenção dirigida para o que estava para acontecer. E muitas vezes, irmãos, Jesus está perguntando para nós: o que você quer? E a gente não consegue nem responder essa pergunta. A gente está tão cego, tão perdido, que a gente nem sabe quais são nossas reais necessidades, as nossas urgências, aquilo que é importante. Especialmente em dias que a gente é empurrado numa situação de consumismo, de imediatismo, de hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Hedonismo é aquele modo de vida que só faz o que dá prazer. E muitas vezes nós nos sentimos culpados por estarmos passando algum sofrimento justo e necessário, como se a vida fosse feita só de prazer, só de satisfação, só de alegria, só de sorriso. E não estar ok é ok. Você sabia disso? Ainda mais no mundo caído, ainda mais no mundo caótico que a gente vive. Às vezes é normal você não está bem, você está sofrendo por alguma coisa. Isso não é necessariamente algo que caracteriza um diagnóstico de algo que precise de medicamento, de tratamento. A vida é difícil, nós temos necessidades, nós temos urgências. Só que às vezes a gente não consegue parar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso disso, eu estou sofrendo por causa daquilo. As nossas orações precisam ter mais nomes. Por quem você tem orado? As nossas orações precisam ser mais específicas. O que realmente te aflige? O que não pode esperar e precisa do socorro e da misericórdia de Deus? Nós vemos aqui que Jesus conduz esse cego a expor a ele a sua urgência, a sua emergência. Ele diz: Senhor, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Então o que Jesus faz? Ele recupera a vista do cego. Ele diz: a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Jesus. Eu quero destacar que nessa cura, nesse relato, em nenhum momento é dito que Jesus encostou no cego. Existem várias curas de cegos na Bíblia. Eu vou citar algumas para vocês. Lá em Mateus 9:29, Jesus cura 2 cegos, que não são os mesmos da saída de Jericó. Mateus fala de mais 2 cegos sendo restaurados em Mateus 20:34. Lá sim, diz que Jesus tocou os 2 cegos. Em alguns momentos o toque foi necessário. Algumas pessoas precisaram sentir que Jesus estava perto. Em Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 25, um outro cego é curado com saliva nos olhos.
e se lavando na água do tanque de Betsaida. Em João, capítulo 9, versículos 6 a 7, não apenas saliva foi usada, mas lodo. Lembra que Jesus cospe no chão, faz uma lama, passa no olho do cego e manda o cego ir no tanque de Siloé se lavar? Jesus faz do jeito dele, do modo dele. Ele não é preso a métodos, a rotinas, a tradições. E nesse trecho de Lucas eu só vejo Jesus dizendo, ele disse, recupera a tua vista. E nós vemos que Jesus disse, a tua fé te salvou, ou seja, a fé daquele cego foi colocado no que ele ouviu sobre Jesus e que diante dele Jesus disse, fé no poder da palavra de Jesus. Meus irmãos, é pela fé que nós acessamos as bênçãos de Deus. Lá em Jericó, a Raabe foi salva e as muralhas foram destruídas. Veja comigo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31. Foi pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Pela fé, aquele cego teve a sua vista restaurada. E mais, ele teve salvação. Meus amados irmãos, nem todos os deficientes visuais foram curados por Jesus, não por falta de poder. Ele curou muitos cegos. Aquilo que até hoje não é possível fazer com cirurgias, com raio laser, Jesus fez com a sua palavra, com o seu comando, com a fé depositada na sua palavra, no seu poder. Meus irmãos, ainda hoje existem muitos e muitos cegos que não precisam usar óculos, que não precisam usar bengalas para tatear o caminho. Eu estou precisando de óculos. Eu tenho medo até de quando eu precisar de uma dessas cirurgias de catarata feita com raio laser, uma coisa maravilhosa que a tecnologia inventou, que tem restaurado. Eu tenho visto irmãos com 80, 90 anos de idade que vão lá com grande dificuldade de ver uma cirurgia que não tem nem corte, né? E voltam com a sua visão restaurada. Mas irmãos, tem gente que enxerga muito bem, que não precisa de óculos, mas está cego pelo diabo. Não sabe quem é Jesus e por não conhecer Jesus não consegue enxergar os seus pecados, não consegue enxergar a sua miséria, não consegue enxergar que está na beira do caminho dessa vida, que está numa vida marginal, precisando ter visão restaurada. E como é que eles podem ter a sua visão restaurada? Do mesmo modo que o cego de Jericó, crendo na palavra de Jesus. Eu quero ler alguns trechos na carta aos Romanos e encerrar essa mensagem, mostrando como a fé no poder de Deus restaura e garante a vida. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo, que teve a sua visão restaurada, lembra? Quando ele primeiro foi cegado pela glória de Jesus ao meio-dia. Esse apóstolo Paulo, que teve uma mudança de visão, ele escreve o seguinte, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que curou aquele cego? O que levou aquele cego a ter cura? A tua fé te salvou, disse Jesus. E como é que a gente faz para ter fé? O que a gente precisa fazer para ser cheio de fé? Romanos 10,
continua a explicar o seguinte, irmãos, Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Crer que Jesus ressuscitou. Lembra de Marcos 16:6? Jesus Nazareno ressuscitou. O Jesus Nazareno ressuscitou. As pessoas precisam ouvir falar sobre o Jesus Nazareno que ressuscitou, para terem fé nessa ressurreição e não serem confundidos, não serem mais um na beira do caminho ou no meio da multidão. E Romanos continua explicando o seguinte, versículos 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, lembra do que o cego fez? Ele invocou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso são os pés dos que anunciam coisa nova. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quem precisa ter a visão restaurada, precisa ouvir sobre o Jesus Nazareno, precisa clamar ao Jesus, filho de Davi, e precisa crer na palavra poderosa de Jesus. Que Deus restaure a minha e a tua visão com aquilo que ouvimos sobre o Jesus Nazareno, com o nosso clamor ao Jesus, filho de Davi, com a nossa fé na palavra de Jesus Todo-Poderoso. E que nós possamos levar outros para ter a sua visão restaurada, serem libertos da cegueira que Satanás tem promovido. Vamos ficar em pé e cantar que vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. Se o mundo procura ver-nos sem a graça do bom Deus, glória, glória, aleluia, porque vencendo vem Jesus. Ao final desse cântico, pedi para o presbítero Atos vir à frente, nos dirigir numa oração final, impetraremos a bênção, cantaremos o Amém Tríplice. Tá bom, meus irmãos? Vamos cantar o hino 147. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto em que nós podemos meditar na Tua Palavra e ver aquilo que o Senhor fez e tem feito, ó Pai, por aqueles que necessitam da Tua compaixão, das Tuas misericórdias. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor cura até mesmo pessoas que o Senhor não sabe o nome, pessoas que não são identificadas como sendo alguém importante, mas o Senhor é misericordioso, é bondoso e tem curado e curou muitos. Também tem nos dado esse privilégio de continuarmos crendo, tendo fé que o Senhor colocou em nós para crermos na salvação que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Nos permita, Senhor, que nós possamos continuar servindo ao Senhor e que os nossos dias sejam contados de acordo com a Tua vontade, para a honra e para a glória do Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós deixamos de crer nisso, fazendo aquilo que não Te agrada. Nos capacite, ó Pai, a reconhecermos e caminharmos em conformidade com a Tua Palavra. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, filho de Davi, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo nos ilumine e repouse sobre nós, sobre todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Podem se assentar. Não temos visitantes hoje. Não temos nenhuma casa definida para reunião de oração na próxima terça-feira. Então, reunião de oração na terça-feira, aqui na igreja. Tá bom, irmãos? Aqui na igreja, às 8 horas, né, como tem sido nas casas, aqui na igreja. Aqueles que puderem, mês de férias começa a acontecer, acho que a outra terça-feira é feriado, inclusive, 9 de julho. Nós vamos atualizando os irmãos no aprisco, tá bom? Domingo que vem, pela manhã, o culto com Santa Ceia, né, primeiro domingo do mês. E assim continuamos. Sexta-feira também está suspenso, né, na sua casa. E assim a gente vai atualizando os irmãos sobre as programações, tá bom? Vão em paz, uma excelente semana, que Deus os abençoe, meus irmãos.
sobre todo nome, nome sobre